mesmo assim se entregou. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a autora deste canal e hoje eu vim aqui fazer um relato de louvor para vocês. É um testemunho do que Deus faz em nossas vidas. Eu vou começar falando sobre o que a maioria das pessoas, quando entram no deserto, né, em principal o foco é o do relacionamento, né, de casamento, namoro, mas também existem outros desertos em nossas vidas, né? E a gente às vezes entra com aquela empolgação, achando que vai acontecer rápido, que é a gente orando, só orar e pronto. Tá restaurado, aconteceu aquele milagre que a gente tanto pede. E nem sempre é assim, porque as coisas têm o tempo certo para acontecer. E quando estamos falando de restauração de um relacionamento, né, que são os propósitos do Senhor, que é a família do namoro virar um noivado para vir o casamento. E não é fácil, né? É uma batalha muito grande, onde a gente tem que orar, jejuar e lutar. E aí muita gente começa a sentir aquele cansaço, não somente o cansaço psicológico, mas também vem aquele cansaço físico, né? A vontade de desistir, a vontade de parar. Você ouve nos testemunhos falando que ela descansou em Deus e quando ela descansou, ela se sentia mais leve. A gente ouve testemunho de quem ainda está no deserto e que recebeu esse descanso. E muitas pessoas, elas começam a pensar: eu não vou conseguir esse descanso, como que eu vou conseguir me descansar, sendo que o meu marido, ele tá lá com a OM, o meu namorado arrumou outra namorada já, Deus prometeu que era ele para mim, a gente jurou diante do altar que íamos ficar junto para sempre, casamento é eterno, mas ele tá com outra, ele foi para fora, ele não sei o que, aquele emprego. Eu sonhei tanto com aquele emprego, eu fui mandada embora. Eu quero um emprego, não consigo na minha área, né? E bate aquele desespero. E às vezes a gente pensa, eu não vou conseguir receber o descanso de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, eu não fui ao contrário também. Eu também cheguei a pensar que eu não ia receber o descanso. Eu falei, nossa, como? Receber o descanso? Não, não tem como, isso tá doendo demais, né? É, isso é desesperador, as circunstâncias só pioram. Como que eu vou me acalmar diante de tudo isso? E a única coisa que Deus requer da gente é a confiança nele, né? E a confiança total nele é isso. É você descansar. Porque não importa o rumo que as coisas tomam, não importa se as circunstâncias ficam ruins, se elas ficam desfavoráveis, se elas ficam ao contrário da promessa que Deus te fez. O que importa é que a gente tem que confiar em Deus, porque a gente passa por um processo, né? Quando Deus nos dá uma promessa, quando a gente entra no deserto de alguma área da nossa vida, a gente passa por um processo de provação, de aprovação, de aprendizagem, de crescimento, de para buscar muitas vezes, se não a maioria das vezes, a intimidade com Deus que não tínhamos antes. E é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. É sobre isso, a intimidade com Deus. Porque no meio desse deserto aconteceram coisas que eu sei que se fosse antigamente eu não teria aguentado, né? Eu recebi o descanso do Senhor. Se você pedir de todo o coração e você confiar em Deus, que Ele te dará o descanso, confiar, entregar verdadeiramente a sua situação na mão de Deus, você vai receber o descanso. Você vai receber. Porque a gente tem que confiar, né? As tempestades virão,
mas temos que permanecer firme. E diante dessas situações, eu pude ver o cuidado de Deus e a força que Ele vem me dando todos os dias. E todos os dias eu peço a Ele para as minhas forças serem renovadas, né? E tiveram duas situações, né, recentemente. Uma foi bem difícil, né, que o meu irmão, ele acabou se envolvendo com pessoas erradas, né, com amizades erradas, com caminhos errados e acabou sendo preso. E imagine só como que foi para minha família. Isso foi um momento muito difícil e eu tive que ter muita força para isso. Eu já vim orando, né, pro meu irmão já estava começando a ir para a igreja com um amigo dele. Ele estava começando a conhecer Jesus, então estava grata a Deus por isso. Só que surgiu esse Covid-19 e as igrejas começaram a se fechar. E diante disso, ele parou de ir na igreja e também parou de buscar a Deus. Foi atrás de outros amigos e se envolveu com pessoas erradas e acabou tendo a consequência dos seus atos, né? E a minha mãe, ela ficou muito mal diante dessa situação e eu tive que ter forças para mim e forças para ela, né, para poder conversar com ela, para poder. A minha mãe já é cristã, ela já tem uma fé, né? Ela é cristã católica. Eu sou evangélica, né? E minha mãe é católica. Mas ela tem a fé, crê em Deus e é isso que importa. E eu tive que ter forças, porque imagine, para uma mãe é muito mais difícil que eu como irmã. Então, se eu como irmã já fiquei abalada, imagina ela como uma mãe. E eu tenho toda certeza do mundo, eu falo para vocês com toda certeza que se eu não tivesse essa intimidade, essa busca que eu tenho hoje com Deus, eu não teria tido força para poder lidar com isso. Eu não teria, ao invés de ter buscado a Deus nesse momento, né, de ter orado a Ele, entregado a Ele, eu acho que eu teria desmoronado, teria ficado triste, teria ficado com raiva de Deus, provavelmente, né? E não sei o que seria. É claro que me abalou, eu fiquei triste, né? Porque às vezes a gente fica triste, tem dias e dias, né? Não é porque você recebeu o descanso do Senhor que todos os dias vão ser alegres. Não. Só que a única diferença é que você não vai passar todos os dias da sua vida e o dia inteiro amuado dentro de um quarto chorando, né? Tem dias que você vai ficar triste, mas vai ser só aquele momento, aquele dia, né? E você vai pedir para Deus tirar essa angústia de você e Ele vai tirar. Porque, como diz na palavra, o choro pode durar uma noite e a alegria vem logo pela manhã, né? Essa é a diferença do descanso. Você não vai ficar ali igual no começo do deserto, que você só queria ficar no seu quarto, não fazia nada, não tinha vontade de comer. Às vezes tem pessoas que não têm vontade nem de tomar banho, de fazer nada. E é assim um período grande de tempo. E quando você recebe o descanso, as tristezas vêm, mas logo você se acalma, porque você confia naquele que te criou, naquele que te prometeu e naquele Deus fiel, né? Então eu vejo que foi Deus que me deu a força, porque se eu não tivesse entrado no deserto, eu não teria esse conhecimento que eu tenho de Deus, essa intimidade que eu tenho, né, que eu estou tendo, porque Deus se faz presente, se mostra na nossa vida cada dia mais e mais. Então, cada dia mais a gente deve aprender e querer mais de Deus. E Ele mostra pra gente, né, todos os dias o quão grande Ele é, né, e que nada impede dele agir. Então, se eu não tivesse nesse deserto, eu não sei o que seria de mim. Ah, gente, eu vou gravar alguma coisa e passa som alto na rua, passa o homem vendendo ovo, é uma loucura. Ah, enfim, vamos continuar aqui, né? Então,
o que acontece? É só confiar em Deus. E a gente tem que agradecer também pelo deserto. Eu agradeço, porque se não fosse esse deserto, né, se Deus não tivesse me colocado nesse deserto, eu não teria essa intimidade, eu não estaria contando aqui pra vocês, não teria criado este canal para poder edificar vidas, né? É, eu não sei o que seria de mim por diante dessas situações, né? Do término do meu relacionamento, da causa do meu irmão. E não. Então, eu confiei em Deus, eu entreguei a Deus, e porque a gente não sabe, né? Às vezes foi preciso isso acontecer, porque tudo, quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente confia e a gente crê a gente crê de todo o coração aquilo que está na palavra dele. Porque em tudo tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem. E quando a palavra diz todas as coisas, é porque são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então a gente tem que só confiar em Deus, porque Deus sabe o que faz. Às vezes pra gente parece que é difícil, que é o contrário, pra gente parece que não tem nada a ver, a gente não entende, mas não precisamos entender e apenas confiar. E eu venho tendo essa confiança em Deus, né? E outra situação que me aconteceu, né, que também foi recentemente, foi que eu descobri que a OM, ela é macumbeira. Aí, quando eu descobri isso, de imediato veio uma voz assim pra mim, que provavelmente é o inimigo, né? Porque ele quer nos parar, ele quer nos fazer desistir, ele quer que a gente não venha prosseguir, né? Porque ele sabe da nossa vitória. E na hora que eu fiquei sabendo, alguma coisa soou assim pra mim. Quem é você? Você não é ninguém, você não é nada, você não é missionária, você não é pastora para poder lutar contra uma macumbeira. Se você não sabe, se ela fez macumba, você tá lutando contra um demônio e você não tem esse poder. Quem é você? Sabe? E a gente não pode deixar que esses pensamentos dominam a gente. Porque antigamente era isso que acontecia. Eu dava trela para os pensamentos e o que acontecia? Os pensamentos só cresciam. Só crescia dentro de mim e aumentava. Ai, porque fulano tá com a M, porque tá fazendo isso, porque tá ficando com todo mundo, porque ai, aquela vaga de emprego não é minha, sabe? E aquilo cresce na gente. E é o que o inimigo quer, que a gente fica pensando só nessas coisas negativas e tira os olhos do Senhor, porque quando a gente pensa no negativo, a gente não tá focado em Deus. E eu parei e pensei, quem eu sou? Eu sou a filha de Deus, a filha do grande eu sou, a filha daquele que tudo pode, né? Que para ele nada é impossível. Eu sou a filha daquele que te derrotou e derrota todos os dias, né? Sou a filha do vencedor. E então, eu falei assim: não, eu não vou dar trela pra isso. Isso é só mais uma batalha, é só mais uma luta que eu vou entregar nas mãos de Deus, que eu vou orar, que eu vou jejuar. Eu lembrei da palavra, né, que diz que há castas e demônios que só podem sair com jejum e oração. Eu não lembro qual versículo e qual livro que tá. Eu só lembro dessa passagem. E aí eu segui nessa palavra e é isso que eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou jejuar e toda a legalidade de Satanás vai sair da vida do meu amado, né, do meu cônjuge e namorado, noivo, não importa quem você seja. No meu caso, ele era o meu namorado, né? E confiar, sabe? Entregar e libertar o M também, porque a gente tem que orar pela libertação da OM, né? Eu vou falar um vídeo também sobre isso. E então, se e é outra situação que se eu não tivesse com Deus, eu também ia dar trela. Eu ia falar, realmente, ela fez macumba e deixa ela pra lá, não vou me envolver. Isso é coisa muito pesada. Mas não, sabe? No momento eu fiquei meio balançada, mas opa,
que eu tô fazendo? Volta, foco. E isso é o descanso, né? Você confiar em Deus independente das circunstâncias. Independente se as circunstâncias mostram ao contrário, você tem que confiar em Deus, né? Porque a gente vai passar por um processo difícil, nem sempre eles vão ser favoráveis e a maioria das vezes são todo ao contrário as circunstâncias. Só que a gente não precisa ver para crer, né? As coisas não precisam ser favoráveis para Deus fazer acontecer, porque Deus muda no piscar de olhos, né? Você pode piscar o seu olho e aí seu marido voltou. Você pode piscar os seus olhos e seu marido tá aí, ó. Buzinando aí no teu portão, tá tocando sua campainha, ligando para você e pedindo para voltar com você. Então, peça a Deus esse descanso, né? E creia, tenha confiança, porque você vai receber esse descanso, você vai começar a sentir a paz dentro de você, né? Deus tem me tirado toda a minha ansiedade, minhas angústias, o meu medo e tem me enchido de paz, de mansidão, de amor, né? A gente tem que estar pedindo isso todos os dias para Ele e, e acreditar, né, gente? Porque sem fé é difícil agradar a Deus. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que o descanso existe, né? Ele é real e eu tô desfrutando disso, né? Então, a gente tá nesse deserto, o deserto não é morada, ele é de passagem e logo viveremos as promessas de Deus para as nossas vidas, os nossos relacionamentos serão restaurados, a vaga de emprego você vai conquistar, né? Você vai ser realizada na sua vida profissional também, aquele teu milagre, a cura de uma enfermidade. Basta a gente confiar e esperar no Deus que tudo pode. Que vocês possam meditar nessa palavra, que ele possa ter servido para edificar a vida de vocês. E a minha palavra e a minha oração é para que vocês recebam o descanso do Senhor, recebam esse descanso que eu tô sentindo, que Deus tire todas as angústias e ansiedade do coração de vocês. Tenham uma ótima jornada com Deus na frente. Você tudo pode. Amém, meus irmãos.